Marcos capítulo 15, versículo 15 a 20. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, entregou para que fosse crucificado. E os soldados levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, ou a tropa. E vestiram de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! E feriram na cabeça com a cana, e cuspiram nele. E posto de joelho, adoraram. E havendo escarnecido, despiram a púrpura, e vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Jesus, ele sempre falou para os seus discípulos, ele disse: o Filho do Homem será entregue às autoridades, aos sacerdotes e aos gentios. E os romanos aqui eram considerados gentios, né? Eram os dominadores. E Herodes, ele satisfez a multidão, e ele precisava também mostrar, segundo ele, a autoridade dele, o poder dele. E ele, depois de Jesus ter sido açoitado, né, que era realmente cruel, alguns recebiam tantos açoites que nem chegava a ser crucificado. Porque a forma que fazia, chicotes com pontas de ossos, até ferros, muitas vezes arrancavam a carne. Você que assistiu ali a Paixão de Cristo de Mel Gibson, ele fez assim uma pesquisa boa também, né? E no versículo 16 diz: e os soldados levaram adentro a sala, que era uma sala de audiência, né? E convocaram lá os outros soldados e vestiram de púrpura. Essa púrpura aqui, algumas traduções dizem, né? Uma roupa escarlate, quer dizer, o soldado romano, ele vestia uma roupa por trás vermelha, né? E eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram essa púrpura. E tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E realmente a região tem, né? Na época tinha, deve ter hoje ainda, muitos espinhos que muitas pessoas, por ele ser muito seco, usavam ele para acender o fogo mais rápido. E era perfurante mesmo. E esses homens estavam ali escarnecendo do Senhor. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus. Eles estavam ali escarnecendo, né? Estavam zombando, né? E diz aqui: feriram na cabeça com a cana. Bateram na cabeça de Jesus. Agora imagine Jesus com a coroa de espinho. E cuspiram nele, e posto de joelho, o adoraram. A forma de cuspir é uma forma de desprezo, de desonra, né? Muitas vezes os judeus, eles eram cuspidos só por ser judeus. E esses homens aqui cuspiram, e posto do joelho adorava. E havendo escarnecido, despiram a púrpura e vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim do crucificado. Geralmente os condenados, muitos iam nus, né? Esses homens aqui, eles não maltrataram Jesus, né? Não puniram Jesus com mais... Foi bem forte, né? Mas eles tinham uma ordem do governador que Jesus tinha que ser crucificado. E se eles maltratassem mais Jesus ali do que eles estavam fazendo, Jesus não teria condições de chegar até o Calvário. E Jesus, ele disse lá, né, para
para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo, ele estava ali. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, o que podia mudar a situação não estava ali. Jesus estava dizendo assim para os romanos: vocês estão abrindo mão de um reino e passando para mim. E Jesus, ele está dizendo, nesse momento de sofrimento, ele está dizendo para o inimigo das almas, trem ruim, todo sujo, né? Ele está dizendo: olha, você está perdendo o domínio. Eu estou fazendo isso porque muitas almas vão ser salvas. Então Jesus Cristo, ele passou tudo por você, por nós, por mim. Ele não quer que você tenha pena dele, ele quer que você tenha pena de você. Porque ele fez a parte mais difícil para você decidir onde você vai passar a eternidade.